Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, é verdade, o Luan pediu para voltar ao Grêmio, sair do Corinthians e ir para o Grêmio. Isso aconteceu no começo do ano. E o Renato Gaúcho falou sobre ele ter negado o Corinthians daquela vez, vocês lembram disso? Vou te dar detalhes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tô falando bastante do Renato Gaúcho aqui no canal, né? Mas é porque ele deu muitas entrevistas nos últimos dias, então a gente precisa falar sobre algumas revelações de coisas que a gente não sabia. Algumas a gente tinha ideia, mas agora ele resolveu externar de forma pública. No mesmo dia que eu entrevistei o Renato, no Hotel da Concentração Gremista aqui, na véspera do jogo contra o Palmeiras, o Renato concedeu uma longa entrevista para a revista Placar, que, enfim, é um veículo de comunicação histórico aqui no Brasil, né? Um trabalho maravilhoso. Quem nunca, pelo menos da minha geração, né, colecionou capas de revista Placar, né? E o Renato foi um personagem muito frequente, né, na revista Placar, que era o nosso, né, a nossa forma de se manter informado, inclusive eu lá em Porto Alegre, né, sobre as coisas que aconteciam no restante do Brasil. E o Renato falou sobre várias situações nessa entrevista, e aí, em determinado momento ele fez a ligação dele com o futebol paulista. Né, porque o Renato nunca jogou aqui, nunca treinou aqui, né, sempre foi um cara mais ligado ao Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul, especialmente no Grêmio. E aí tem, inclusive, ele comenta sobre a apresentação dele no São Paulo, né, que acabou não acontecendo, né, ele vestiu a camisa do São Paulo para ser apresentado como jogador do São Paulo, mas a coisa, no fim, a contratação foi cancelada antes mesmo dele entrar em campo. E teve um acerto dele com o Corinthians, né? Uma negociação logo depois que ele saiu do Grêmio, o Santos o procurou, ele negou o Santos porque ele recém tinha saído do Grêmio, então ele pediu um tempo, e aí depois o Corinthians busca a contratação do Renato, e houve inclusive uma negociação que se arrastou por um tempo, a filha dele, a Carol Portalupi, que é influencer de rede social, chegou inclusive a ganhar muitos seguidores, né, conversando com o torcedor do Corinthians, né, sentindo no termômetro da rede social qual era a repercussão, e naquele momento os torcedores estavam empolgados com a possibilidade do Renato treinar o Corinthians, e o Renato também se empolgou. Mas ele, como, enfim, a versão dos dirigentes do Corinthians é outra, de que o Renato pediu, enfim, muitos reforços e tal, fez algumas exigências, mas o Renato, nessa entrevista para Placar, disse que a única coisa que impediu ele de treinar o Corinthians foi financeiro, foi um desacerto financeiro. O Renato, naquele momento, provavelmente, né, foi antes dele pegar o Flamengo, ele estava esperando pelo Flamengo. Ele estava valorizado, ele queria ganhar um salário de mais de R$1 milhão por mês, e o Corinthians estava tentando fazer todos os esforços para chegar próximo desse denominador, mas, segundo o Renato, não chegou. E ele acabou não optando por treinar o Corinthians. Mas que foi quase. Ele chegou a dizer que, assim, estava já na elaboração do contrato. E teve, inclusive, jornalistas, né, jornalista que cravou a informação de que o Renato estava fechado, porque realmente estava quase fechado, né? Só não estava assinado, ou estava até fechado, estava acertado, estava acordado, porque realmente estava muito encaminhado. Mas o Renato disse que não houve acerto financeiro e que aí, enfim, ele falou da filha dele, né? Que minha filha é uma máquina de rede social, eu até tenho que falar para ela tomar cuidado com isso, porque realmente ali ela mexeu com a Fiel, depois a Fiel ficou brava que o Renato não fechou, começou a dar unfollow nela, foi uma loucura. Que coisa, né? Que mundo digital que a gente vive. Mas enfim, o Renato não fechou, segundo ele, estritamente por uma questão financeira. Ele pediu um valor, o Corinthians não chegou nesse valor, não houve acerto. Bola para frente. Sobre o Luan. Primeiro a Placar pergunta o que aconteceu com o Luan. E ele fala que o Luan é um ótimo menino, que ele adora o Luan, mas que com ele, com o Renato, o Luan sempre andou na linha. Que o Luan tinha alguns, algumas situações em que ele não era tão focado, tinha as saídas dele, aquela coisa toda, mas que nunca deixou de arcar com os compromissos dele no treinamento e nos jogos. Mas o Renato controlava ele na rédea curta, né? Palavras do treinador. E que se você não tem comando com um jogador assim, você acaba perdendo ele. Ele falou que não sabe o que aconteceu depois que ele foi pro Corinthians, não pode opinar, mas que na época do Grêmio ele tinha alguns probleminhas e tal, mas que com ele, o Renato, com o comando que ele tem de vestiário, de grupo e tudo mais, o Luan nunca deu problema. Palavras do Renato. E aí, sobre o Luan voltar para o Grêmio, o Renato fala o seguinte, ele me procurou no começo do ano. E aí o pessoal pergunta, né? Tá, mas e aí? Por que não aconteceu? E ele, financeiro.
Tá, só por isso que o Luan não voltou para o Grêmio? E aí o Renato dá todo um contexto, né? Porque naquele momento o Corinthians até procurava um parceiro, um clube que pagasse parte do salário do Luan. Tanto que, no ano passado, o Santos conseguiu, por empréstimo, né, pegar o jogador por um tempo, e o Santos pagou, se eu não me engano, 100 mil reais, enquanto que o Corinthians pagava o restante. 700, 800 mil, quem pagava era o Corinthians. Então, assim, a economia foi quase nula. A intenção do Corinthians ali era recuperar o jogador mesmo. Mas talvez para um time que, segundo o Corinthians, não oferecesse tanta resistência, apesar de ser um rival aqui no estado. Enfim, no caso do Grêmio, o Renato diz o seguinte: mesmo a gente pagando a metade do salário do Luan, já seria caro. Porque ele fala o seguinte: o Luan saiu do Grêmio com um ótimo contrato e foi para um contrato melhor ainda para o Corinthians, por mérito dele. Só que esse contrato ele é muito alto para os padrões hoje do Grêmio, em que o Grêmio vive uma reconstrução, o presidente Alberto Guerra herdou uma dívida de 96 milhões de reais, então, e mesmo assim o Grêmio fez investimentos. E aí foi isso que ele destacou. No momento em que você está contratando o Luizito Soares, você está pegando patrocinadores para bancar uma grande contratação, você está investindo 50 milhões no futebol, com tantos jogadores que o Grêmio contratou, Carbajo, Cristal, Duvina, toda essa galera aí, e ainda tinha a renovação do Kahneman, que o Renato destaca, né? Eu tive que antecipar 2 dias das minhas férias para resolver a situação do Kahneman. No meio de tudo isso, não dava para ficar barganhando e negociando e botando um valor... Aí eu tô fazendo a minha leitura, tá? Num jogador que você não sabe ou não saberia o que ele poderia te representar, mesmo se fosse a metade do salário. Seria alto pelo risco que seria trazer o Luan de volta ao Grêmio nesse momento. Então foi por conta disso. O Luan pediu para voltar ao Grêmio nessa temporada e aí pela questão financeira não rolou. O que me indica que Renato permanecendo, no ano que vem, Luan sem contrato e aí tendo que receber o que o clube quiser pagar por ele, há uma tendência, eu diria, do Luan retornar ao Grêmio. Mais ou menos como fez o Lucas Lima, que encerrou o seu contrato de 5 anos com o Palmeiras, um salário altíssimo, e depois acertou um contrato de produtividade com o Santos por alguns jogos, até renovou e aumentou um pouquinho e tal, acho que nem tão pouquinho assim, mas enfim, né? Tá jogando bem, é titular, tá recuperando o futebol, no Santos ele é importante, no Palmeiras não teria espaço e talvez isso aconteça com o Luan no Grêmio. Essa foi a revelação dada pelo Renato nessa entrevista para a revista Placar. O Luan o procurou, por questão financeira não fechou, o Grêmio estava envolvido com outras reformulações, provavelmente num contrato de produtividade, num acerto assim, até para o Luan voltar a jogar, né? Quem sabe? Porque qual clube vai querer contratar o Luan? Então, se o Renato tiver o interesse de recuperar o jogador, eu acho que o Luan vai topar. E aí a gente pode projetar o Luan para 2024. O Luan é ídolo do Grêmio. Ele é o melhor jogador de uma Libertadores da América, de um tri da Libertadores, fazendo gol na final, sendo extremamente decisivo, um jogador que honrou demais a camisa 7. Nem parece, quando você vê vídeos, nem parece o mesmo jogador que hoje está no Corinthians, por uma série de fatores. Então talvez o Luan consiga recuperar o seu bom futebol no Grêmio. Se fosse dentro de um contrato de produtividade, para ele demonstrar, né, dentro de campo, que não onerasse tanto a folha de pagamento, eu apoiaria. E você? Torcedor do Grêmio. E você, torcedor do Corinthians? Bom, nem vou perguntar, porque né, eu sei que o pessoal não curte muito e realmente não tem como curtir, porque ele não conseguiu jogar no Corinthians, apesar do altíssimo investimento. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!